E aí, pessoal, tudo bem? Quero falar um pouco sobre a uso capião coletiva, até por força da quantidade de material que nós recebemos e por ser uma matéria que está prevista no Estatuto da Cidade, mas que foi recentemente alterada, ano passado, pela Lei 13.465 de 2017. Qual é a natureza jurídica dessa uso capião? Tradicionalmente, sempre se dividiu a uso capião em ordinária e extraordinária. Mais recentemente, surgiram as modalidades ditas especiais. O uso capião coletivo ela é uma modalidade especial, mas ela está inserida, no meu modo de ver, dentro de uma outra submodalidade que é a uso capião urbana e, portanto, é uma modalidade também de uso capião constitucional, tá? A grande marca da uso capião coletiva é o fato de que, uma vez reconhecida e ela é aplicada, o intuito dela foi aplicar para regularizar as favelas, né? A uso capião coletiva ela vai gerar um condomínio especial entre os possuidores. Imagina uma favela mesmo, um conglomerado urbano em que você não sabe onde começa exatamente um barraco, uma casa, uma moradia, onde começa e onde ela termina. É aquela coisa meio bagunçada, uma parte possui um barraco maior, uma parte possui um barraco menor. Como funciona na uso capião normal? Na uso capião normal, qualquer modalidade, você vai usucapiar o terreno que você possui, exatamente. Se ele tiver 50 metros quadrados, você vai usucapiar esses 50 metros quadrados. Na uso capião coletiva, não. Na uso capião coletiva, você vai se tornar proprietário de uma fração ideal igual, a princípio, entre todos os possuidores. Não importa que cada possuidor tenha uma posse diferente do outro. Cada um vai se tornar proprietário de uma fração ideal igual. Tá? Ralf, essa regra absoluta? Não. É possível que entre os possuidores, diz lá o parágrafo 3º do artigo 10 do Estatuto da Cidade, que pode haver um acordo escrito entre os possuidores. Se houver um acordo escrito entre os possuidores, aí então a fração poderá ser diferenciada. Mas esta não é a regra, tá? Falando agora dos dispositivos a respeito dos requisitos, porque aqui nos interessa, porque são as grandes alterações que a lei de 2017 trouxe estão aqui. O que nós tínhamos até então era o seguinte: o requisito para uso capião coletiva era que se usucapia com 5 anos, sem oposição, as áreas urbanas com mais de 250 metros quadrados, ocupadas por população de baixa renda e para os casos em que não era possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor. O que é isso? Que tipo de situação é essa? População de baixa renda, aglomeradas num determinado local, sem que você identifique onde começa e termina a posse de cada um? Eram as favelas, essas conurbações gigantes aí que você encontrava em grandes centros, em grandes cidades, em grandes capitais. Estes requisitos não existem mais. Todos esses requisitos foram substituídos pela expressão núcleos urbanos informais, os NUIs, N-U-I, núcleos urbanos informais. A lei não fala mais em população de baixa renda e a lei não fala mais em impossibilidade de não se identificar as posses. Ralf, quer dizer então que deixaram de existir aqueles requisitos de população de baixa renda, que deixou de existir aquele requisito da posse sobre determinada situação que se mistura com outras posses? Resposta: no meu modo de ver, o conceito de núcleo urbano informal engloba essas figuras. Tá? Então, o conceito, no meu modo de ver, o conceito de núcleo urbano informal vai agrupar, vai integrar, vai acabar abarcando a ideia de população de baixa renda e a ideia de posses que são ou não impossíveis de serem identificadas ou delimitadas. Posto isso, a segunda alteração é a mais complicada de todas, porque é o critério espacial. Antigamente, a ideia era dos locais que tivessem mais áreas urbanas com mais de 250 metros quadrados. O critério especial foi modificado e ele é muito ruim no meu modo de ver, porque agora você vai ter que fazer um cálculo matemático. Você vai ter que, primeiro, verificar e fazer um levantamento da área
total. Você vai pegar essa área total, diz a lei, e vai dividir essa área total pelo número de ocupantes. Olha só, é uma conta matemática. Você vai lá primeiro problema, você vai ter que fazer um levantamento da área total. Segundo problema, você vai ter que fazer um levantamento de quantos ocupantes moram lá. Olha a dificuldade em fazer isso. Eu diria para vocês que até numa usucapião coletiva judicial já vai haver um problema para fazer uma contagem dessa. E eu digo isso porque as ONGs, as instituições públicas que cuidam de cadastrar estes locais, dificilmente eles vão trazer um número preciso, até pela mobilidade desses possuidores, um número preciso de quantas pessoas existem lá. E o mínimo que se espera do direito é que o direito seja seguro, seja preciso. Mas enfim, vamos supor que no mundo ideal a gente consiga medir a extensão daquela área, a gente consiga obter um número exato de possuidores que lá moram, não de famílias, de possuidores. Aí a gente faz esse cálculo matemático, divide a área total pelo número de possuidores. Para saber se é possível ou não a usucapião, o resultado tem que ser inferior a 250 metros quadrados por cada possuidor. Já vai representar na vara judicial um trabalho hercúleo. Imagino eu que na esfera administrativa isso seja quase impossível, porque os números de fato não batem. Os órgãos governamentais aí, as ONGs, elas não têm números precisos a respeito desses conglomerados, desses núcleos urbanos informais, tá? O prazo continua sendo de 5 anos, desde que exercidos sem oposição, isto é, sem propositura de demandas, né? Isso é importante compreender. A não oposição aqui não é só lá o dono, o proprietário que vai encher o saco, vai embora da minha terra, por favor, saiam da... Não, é o cara que toma uma providência efetiva contra os moradores que estão na sua propriedade. É obrigatória a participação do Ministério Público, porque, Ralf, eu não achei nenhum dispositivo específico em relação ao usucapião coletivo. A resposta é obrigatória sim, e eu vou te dar 2 dispositivos que, embora não tratem especificamente da usucapião coletiva, o primeiro a gente usa por analogia, que é o artigo 12, parágrafo 1º do próprio Estatuto da Cidade, que cuida de outra modalidade de usucapião, mas determina a participação do MP, e mutatis mutandi é a mesma finalidade da usucapião coletiva, mas existe um outro dispositivo que, para mim, sacramenta a questão, que é o artigo 176 do Código de Processo Civil, que diz lá que toda vez que houver interesse social ou interesse fundiário, precisa a participação do Ministério Público. Então, precisa da participação, chamada de participação efetiva. Por que eu estou falando em participação efetiva? Porque nos processos individuais de usucapião existe uma determinação da Procuradoria-Geral da Justiça que permite que os promotores, quando atuem judicialmente, eles sejam intimados, mas que eles não precisam acompanhar, eles manifestam desinteresse no processamento do feito. Na usucapião coletiva, não dá para isso acontecer. Tá? E por fim, sempre aparece essa pergunta para nós aqui e eu respondo com todo prazer porque eu gosto de falar do assunto. Existe algum impedimento para a usucapião coletiva ser reconhecida pela via administrativa? E a resposta que eu sempre dou é, a princípio, qualquer modalidade de usucapião pode ser reconhecida pela via administrativa. Então eu respondo para você, eu não vejo nenhum óbice jurídico para isso, mas eu diria que vai ser quase impossível na prática o reconhecimento de uma usucapião coletiva pela via administrativa, não por motivos jurídicos, mas por motivos práticos. Não quero desanimar ninguém, não quero, de repente, você que estava vendo aí uma solução, poxa, vamos regularizar a nossa comunidade por meio de uma usucapião extrajudicial. Eu acho muito difícil por conta, primeiro, dessa dificuldade em delimitar o espaço territorial, depois em verificar quantas pessoas de fato lá existem e, por fim, por conta da participação obrigatória do Ministério Público. Me parece que essa modalidade dificilmente vai ser reconhecida no âmbito extrajudicial, no âmbito administrativo. Tá bom? Vou parando por aqui. Mais uma vez eu fico aguardando as perguntas de vocês. Vamos tratar de mais assuntos registrários, sempre de uma maneira muito simples, muito coloquial. É isso que importa, tá bom? Grande abraço a todos.